Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui dando a continuidade no trabalho que nós estamos realizando ali no canal Jornada Consciente do YouTube e está sendo avisado, sendo colocado em todas as redes sociais da qual eu pertenço, né? E nós estamos falando sobre anjos e suas funções, anjos, né? E vamos terminar, obviamente, logo, nós vamos estar terminando isso com os anjos do mal, né? Quais são a função desses anjos, e também sobre finalzinho, sobre batalha espiritual. E qual é as armas da nossa milícia, né? O trabalho que a gente vai estar fazendo aí com vocês durante esse tempo, né? E hoje eu vou estar falando com você a respeito do ofício dos anjos, né? Nós temos, a gente sabe que a palavra anjo, né? Ela é uma palavra que significa mensageiros, aquele que traz uma mensagem. Mas não somente isso, aqueles também, não só celestiais, na verdade, que eu quero dizer, é que não precisa ser só celestiais. Também a Bíblia refere a homens que está trazendo uma mensagem como anjos, como ângelos no grego e como malak, né, no hebraico. Então, muitos de nós temos um pouco de dificuldade de entender. Os anjos da qual nós estamos falando não é os anjos homem, né, os mensageiros, né, que no livro do Apocalipse, que um dia a gente vai estar falando um pouco a respeito, ele também fala a respeito dos anjos da igreja, né? E muitos ali acreditam que seja o anjo, o homem da igreja, mas outros acreditam que existe um anjo verdadeiramente que está ao lado de todo aquele que anuncia o evangelho, né? Um pastor de uma igreja, em um local, numa comunidade. Mas enfim, esse não é o nosso tema. Nosso tema é sobre o ofício dos anjos, tá? No sentido de anjo, né, como eu já disse aqui, angelo no grego e malak significa então mensageiro. Bom, eles trazem mensagem, primeiro, foi eles que trouxeram a mensagem das boas novas para Maria, no primeiro momento, a mãe de Jesus. Eles trouxeram essa mensagem e ali eles trouxeram toda a instrução que Maria precisava ter para poder conceber ali o filho, né, que ia ser gerado dela. E eles então trouxeram essas boas novas. Na verdade, então, quem anunciou o evangelho ao homem foi os anjos, dizendo as boas novas, né? E essa boas nova, ela vem dos céus. E ele trouxe, e esses anjos que eu estou dizendo são anjos que vêm do céu, trazendo uma mensagem do céu para uma terra distante que é a nossa, que está distante, afastada de Deus por milênios, né? Então, e esses profetas, né? Eles esperando a mensagem dos céus. Alguns profetas do passado anunciaram que esse dia ia acontecer, e vem então o anjo dizendo: chegou a hora, chegou o momento, e você foi a escolhida, Maria, e ela então recebe aquilo com uma alegria imensa, que a gente conhece a história. E nós temos também os arcanjos, né? Arcanjos com esse prefixo arque, né? É líder ou chefe. Ele é um anjo que está liderando ou chefiando um grupo, né, de anjo. Aqui nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, né? Nós vemos aqui 4,16, eu estou lendo a versão NVI, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a voz desse arcanjo, né? Essa voz desse arcanjo vai ser ouvida em todos os lugares, inclusive trazendo os mortos, né, para a vida, para a ressurreição, a primeira ressurreição que a gente
tem notícia na palavra de Deus. Bom, nós temos então esse arcanjo, tá? Como eu disse, com esse prefixozinho aí, o arque, né? Que significa líder. E eu creio que esse anjo aqui, obviamente, não está aqui simplesmente falando sozinho, como se fosse um arcanjo. Eu creio que ele estava com toda a sua milícia, com todo o seu grupo, né? Também chamando, né? Gritando ou dando as boas novas, assim como deu a Maria, dando para nós as boas novas que Cristo está voltando. Creio ser o mesmo anjo. Nós temos um outro também, que é querubim. É uma categoria abaixo de serafins, né? E nós temos aqui, em Gênesis 3:24, você lembra lá quando houve o pecado, né? A desobediência ali no jardim? Deus coloca então alguns anjos em volta, né, deste jardim. Então, o que dá a entender aqui que não é um anjo ou dois anjos, era uma multidão de anjos tomando conta daquilo. Mas aqui nós temos os querubins, que são os anjos mais importantes nesse meio. E aqui no Gênesis 3:24 diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, né? Que se movia, uma autoridade poderosa, tremenda, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus então estava preservando aí o homem de cometer uma outra loucura maior, que é viver eternamente no pecado. Então Deus limita esse acesso à árvore da vida para que eles não venham comer depois de pecar e viver nessa agonia toda que a gente vive no planeta Terra, que é uma agonia de morte, né? Que é uma agonia terrível. São gente morrendo, gente se matando, gente doentes, enfermos, hospitais está cheio de grito de pessoas doentes e que não morrem, e a coisa está complicada, o médico não acha solução e as máquinas ligadas ao sujeito. Isso é que Deus estava querendo impedir que fosse para sempre. Então, a morte, na verdade, ela é uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Tanto é que quando as pessoas percebem que aquela vida não tem mais jeito mesmo, pensa-se em um outro tipo de solução, que é tirar a própria vida daquela pessoa, ou permitir que ela venha morrer, né, sem os seus remédios. E, na verdade, nós precisamos entender que a morte, ela é uma bênção de Deus para que a gente não fique no sofrimento eterno. Você já imaginou uma pessoa doente no sofrimento eterno, né? Isso seria o inferno, né? É o que Jesus fala, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Nós vemos, então, essas pessoas doentes gritando noite e dia sem morrer. A morte, ela é uma bênção nesse sentido. Inclusive, as pessoas que se suicidam, elas pensam que estão fugindo do problema, né? Eles querem não se matar porque querem morrer, eles querem fugir da dor. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito na questão do suicídio, tá? Então nós percebemos aqui que nós temos, falamos para você, o anjo, que é o soldado simples celestial que está envolvido, tão simples, mas tão poderoso, que está envolvido em uma gama de hierarquia, de comando, que nós temos o arcanjo sobre eles, nós temos o querubim também sobre eles, e nós temos também uns anjos que eles servem ao trono de Deus, né? Que é chamado de serafins. O seu nome significa ardentes, purificadores, ou servem ao trono de Deus e são, por isso, então, anjos santos, separados para aquela função. Nós vemos isso em Isaías 6, do verso 2 ao 6, né? Eu vou ler aqui só um pedacinho para você, só o verso 2. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 voavam e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, né? Esses anjos, então, eles tinham como se fosse uma proteção, né? Chamando, né,
a todos para adorar e ser santo como o Senhor é santo, né? E eles então, uma proteção para o rosto, para os pés e uma que fazia o movimento para que eles pudessem voar. Então nós temos aqui nesse ofício desses anjos, né? Nós temos eles aqui apresentando-se, né? Diante de nós na Escritura Sagrada, e eles então estão ali para demonstrar também a organização, a ordem que Deus tem nos céus, e nós queremos que isso também se repita na terra, tá bom? Então Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus assim quiser.